Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Empreendedor. Comigo aqui o advogado e economista Danilo Orcida. Tudo bom, Danilo? Olá, Marcelo. Olá a todos que nos assistem e Nos nos ouvem, né? Nas diversas plataformas digitais. Danilo, a gente está recebendo um convidado aqui muito especial hoje, um assunto bacana, um assunto legal. Como sempre, o nosso espaço é reservado para contar aí os ônus, os bônus, né, do mundo corporativo, do mundo empresarial. E eu gostei. Quando você sugeriu aqui o nome pela empresa, eu falei, eu acho que nós vamos ter muito assunto. No primeiro momento eu pensei que não, mas depois eu pensei, acho que sim, porque esse tema aqui na era digital, acho que vai render, hein? Certamente. Posso apresentá-lo? Vai lá, contigo. O Guilherme Maranhão, que também já foi o rei, já foi o Roy, já foi todos os minutos. Nós temos uma história engraçada quando certo. Ray, Roy. E aí me permita contextualizar. Numa certa ocasião que encontrei o Guilherme no escritório, e em frente, né, da janela do escritório dava para enxergar um hotel. E aí eu me lembro de uma história, espero que ele conte aqui pra gente, né, essa história dos minutos. Daqui a pouquinho ele conta pra nós. Ô Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouco sobre o empreendedorismo, falar um pouco sobre as dores, né, de empreender, né, e também, por que não, dos prazeres de empreender, né? Nós estamos aí para curtir ônus e bônus dessa vida. O Guilherme Maranhão, situando aqui o pessoal que nos acompanha, ele é proprietário da Policópias. Muita gente já utilizou os serviços aí da Policópias, Goiânia afora. O Guilherme, mas a gente sempre começa de uma maneira muito assim, de surpresa com os nossos convidados. Eu não falei isso para você aqui nos bastidores, mas sabe a mini bio do Instagram que as pessoas colocam ali toda a vida? Difícil, né, a gente se descrever. Exatamente. Então eu vou te dar aqui, o relógio está contando, 1 minuto para você fazer a sua mini bio empresarial. Você tem agora, a partir desse momento, 60 segundos. Está contigo. Bom, eu nasci já no mundo da fotocópia. Meu pai, em 1975, eu sou de 71, mas em 1975, meu pai, então, desempregado, ele recém-cassado politicamente, na época passando por todo aquele transtorno de se recolocar no mercado e tal, meu pai montou a Policópias, a copiadora Policópias. E eu venho desde aí trabalhando junto com ele, tive incursões aí por outros mercados, fui já vendedor de caminhonete cabine dupla, para quem não sabe, né? O tempo. O que é isso? Enfim, sou um pequeno comerciante. Acho que a minha veia é o comércio. A única coisa que eu sei fazer na vida é isso, é prestar serviço e vender meu dia a dia do meu trabalho. Mini bio bem feita, né, Danilo? Certamente. Resumiu. Difícil falar da gente, né? É muito. Ainda mais de supetão, assim, né? De surpresa. E ainda mais em 1 minuto, né? 60 segundos. Em 1 minuto. Ô, Guilherme, vamos começar então aí, você falou um pouco da sua história e como é que está esse ramo, né, de fotocópias, de cópias, de impressões? Sei que a Policópias é mais do que uma empresa ali que, como você falou, nasceu como copiadora gráfica rápida, né? Hoje é mais do que isso. Mas no mundo digital, como é que está a procura? Como é que anda essa reinvenção? Então, acontece que, na verdade, o interessante é isso, as pessoas pensam que houve uma chave que mudou o mundo analógico para o mundo digital, quando na verdade não. Você tem aí nas suas mãos uma folha de papel. Exatamente, está aqui o nosso roteiro. Ou seja, como você há 50 anos atrás teria, provavelmente ela seria datilografada e não impressa. Mas o que migrou foi a ferramenta. O produto final pouco migrou. Vamos dizer que pouco migrou. Então, mais especificamente, vamos falar, por exemplo, da parte que sempre foi o carro-chefe da Policópias, que era a impressão de projetos. Na verdade, impressão não, era naquela época a cópia de projetos.
Então, os engenheiros, os arquitetos desenhavam os seus projetos em folha de papel vegetal ou de papel manteiga e levavam até na Policópias para fazer cópias daquilo para que tivessem suas destinações, né? Então, depois de pronto, isso, veja que muitas vezes durante o processo de criação de uma residência, por exemplo, tinha que se voltar, apaga, faz de novo. E até que, enfim, após pronto, você precisava mandar um jogo de cópias, que a gente chamava, completo para vários locais diferentes. Por exemplo, o que é um jogo de cópias completo? Em uma casa, você precisa de ter um projeto estrutural, cobertura, arquitetônico, cortes, fachada, elétrico, hidráulico, por vezes sanitário, às vezes o hidráulico já é hidrossanitário, né? Então são vários projetos que compõem a edificação de uma casa. E você precisava de mandar então um jogo daquele completo para o IPLAN, para o Corpo de Bombeiros, para a obra, né, ser executada, para o CREA, enfim, iam várias cópias daquilo para vários locais. E se você precisasse fazer, em última instância, antes de receber o habite, se a prefeitura mandava você corrigir isso, aquilo, volta tudo para o papel, raspa o vegetal, faz de novo e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, essa prancheta, né, eu estudei arquitetura, essa prancheta, ela foi substituída pelo AutoCAD. Hoje ainda se desenha em prancheta, na faculdade de arquitetura você ainda tem que desenhar, tem que saber fazer, mas é claro que na prática o que se utiliza são softwares de CAD mais variados aí. Só que no final ainda precisa fazer a impressão de algumas cópias dessa, não tantas quantas eram antes, né? Mas para ir para a obra, por exemplo, você ainda não vê na obra um engenheiro, um arquiteto com tablet discutindo com o pedreiro, não, ainda é o papel. Isso é verdade. Né? Até pela facilidade de você às vezes afixar aquilo ali e tal, muito bem. Então, esse segmento da impressão ou da cópia do projeto, ou seja, o ciclo de vida do projeto papel enquanto papel ali, ele só migrou um pouco a ferramenta e continua existindo. A Policópias, agora completamos em 1º de maio 50 anos. Poxa. Então são 50 anos dedicados à prestação de serviços nesse segmento. Mas a gente não atende só projeto, né? A Policópias também, a gente trabalha com, por exemplo, cardápios. Né? Você pega um restaurante da década de 70, o restaurante, por exemplo, do Hotel Bandeirantes, ali na Avenida Anhanguera, famoso. A gente ali pegava aqueles cardápios do Hotel Bandeirantes, produzia uma matriz, né? Onde eram ali colocados à mão os preços, né? E assim, quando iam sendo reajustados, só se reajustavam os preços até que se mudasse o cardápio. Né? Mas hoje, um pequeno pit dog, às vezes chega ali na Policópias e em questão de minutos, você fala assim, olha, eu estou montando um pit dog, uma lanchonete, alguma coisa assim, eu preciso de um cardápio. Então é claro que hoje, empresas como a Policópias já têm uma gama de cardápios preparados ali para a gente customizar ao gosto daquele cliente. Então veja que a ferramenta se transforma, a empresa se transforma de simplesmente pegar, copiar e te entregar para criar. Claro que não temos a pretensão de ser uma empresa de marketing, uma empresa de publicidade, mas às vezes você tem o Danilo Orcida, por exemplo, vai fazer um evento ali na área do direito tributário e ele precisa de destacar isso na porta do hotel onde ele vai fazer. Então, ele ali na Policópias, em coisa de minutos, ele faz um banner, né, e coloca ali na porta, em lona, em papel, em PVC, em várias mídias diferentes. A Policópias trabalha com... tem rotativa ou não trabalha? Não. Não, né? A gráfica tradicional,
A gráfica tradicional, é engraçado como as pessoas confundem muito isso. A gráfica plana, rápida, Isso. com aquelas de rotativas. Exatamente. A gráfica plana, ela sofreu alterações com o tempo, mas mínimas. Muito, muito, muito pequenas. Até hoje, se você for numa gráfica tradicional, você vai ver lá uma imensa impressora com um impressor, um profissional chamado impressor, em cima dela ali, colocando tinta, né, de determinadas matizes ali, de cores, e produzindo um papel. O que mudou na gráfica tradicional, basicamente, é a montagem do antigo fotolito, agora é uma gravação de uma chapa laser, enfim, foram processos, mas foi muito pequena a modificação. E ouso dizer, ela tem o seu tempo de vida estimado, assim como a copiadora tem, ainda mais abreviado. Porque eu tenho um grande parceiro, Gráfica e Editora América, aqui bem próximo aqui do estúdio, aqui na Nova Suíça, que ela produzia até pouco tempo atrás, vamos dizer que 10 anos, é muito pouco tempo atrás, milhares e centenas de milhares de páginas de listas telefônicas para o interior. Poxa. Isso não existe mais. Acabou. Né? A folhinha não existe mais. Calendário, acabou. né? São coisas que acabaram mesmo. O tempo tomou. A tecnologia levou para si. Então, o desafio da Policópias e o meu desafio enquanto empreendedor é, sem dúvida nenhuma, todos os dias buscar um novo produto, um novo serviço que interesse ao meu cliente. Só para a gente deixar aqui claro, a Policópias está enquadrada hoje na categoria de gráfica plana, gráfica rápida? Não. É uma prestação, um birô de serviços de impressão. Entendi. Ela é distinto. A gráfica, ela se enquadra, inclusive, tributariamente como indústria gráfica, tem papel, linha d'água, Tem isenção de tributos, uma série de coisas. Alguns, né? Exatamente. A copiadora, não, ela é uma empresa de prestação de serviço apenas com inscrição municipal, é isento de inscrição estadual, a gente não faz a venda, a gente faz a transformação, o serviço de impressão. Perfeito. Guilherme, imagino que há pouco você falou da questão da obsolescência, né, de maquinário. Como você lida com essa situação? Imagino que um maquinário que você adquire hoje, daqui 5, 6 anos, já é obsoleto, né? É necessário... Vocês fazem um contrato de leasing, locação, e também considerando que são maquinários que requerem um alto capital de investimento, até mesmo, né, para... Enfim, não sei se estrategicamente para o fluxo de caixa da empresa é interessante mobilizar tanto dinheiro numa máquina que quando você finalizar o financiamento ou o pagamento, ela já é obsoleta. Absolutamente. Né? E qual que é a estratégia nesse segmento? Há que se fazer uma análise, Danilo, sempre a aquisição desse equipamento, seja ele por compra, por locação, ela está destinada a qual o serviço? Então vamos lá. Alguns anos atrás, a Policópias foi escolhida para ser a empresa que produzia as contas de luz do estado de Goiás, na época da CELG. Então, para aquele tipo de serviço, havia necessidade de aquisição de equipamentos que custavam, na época, em 2004, acredito que foi 2004, que custavam na época R$740 mil cada equipamento. E nós precisamos, na época, de pelo menos 4 máquinas dessas. A impressão mensal ali era uma loucura, né? Era um volume de alguns milhões de impressões, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o serviço de produção on-site, que a gente chama, onde eu instalei dentro da CELG, naquela época, impressoras, autoenvelopadoras que fazem a dobra com serrilha, manuseio, mão de obra, assistência técnica, tudo para produzir. A CELG me pagava por conta. Certo. E
Só que o meu contrato ali com a Celg naquela época era um contrato emergencial. Uhum. Ela perdeu a pedalada do tempo em fazer uma nova licitação e a única empresa que a Xerox do Brasil, na época, que era a única indústria que tinha equipamentos suficientes para aquilo, a Xerox falou assim, olha, no estado de Goiás, a única empresa que suporta assumir um negócio desse tão rapidamente é a Policópias. E aí nos chamaram, falaram, você topa? Então eu falei, topo, desde que, óbvio, o fornecedor vai ter que juntar comigo aqui um valor para que eu não fique depois com uns 4 milhões de reais em máquinas e equipamentos aqui Inutilizado. a ser, exatamente. Não ia ter outro. Enfim, mas, portanto, depende. Hoje, as copiadoras e impressoras, que são basicamente hoje, você praticamente não tem mais copiadora que não seja impressora. Todas são multifuncionais. Os multifuncionais hoje de médio e grande porte, a maioria hoje, a Policópias prefere fazer a locação. Existem empresas que preferem aquisição. É uma questão do empresário analisar ali seus números. Eu, como preciso prezar a Policópias, infelizmente ou felizmente, entendeu? Depende 100% de alta qualidade. Meu cliente não suporta uma qualidade medíocre. Então, eu tenho que ter o topo de qualidade, portanto, eu tenho que ter um equipamento sempre a 100% da sua capacidade. E um equipamento que você adquire, obviamente, que tem um ciclo de vida e aí logo ele começa a não apresentar a mesma qualidade. No caso do equipamento locado, eu simplesmente falo, toma, devolve, me dá uma outra com a mesma qualidade. Então, tem um custo um pouco maior? Sim, tem um custo um pouco maior do que quem adquire isso, deprecia ali, e o tempo é mais ou menos esse, 36 meses o equipamento já está obsoleto. Tá? 48 no máximo, o equipamento está obsoleto. Muito, é quase como um telefone. Né? Então, muito rapidamente ele fica obsoleto. Então, a gente tem que pensar já uma guilhotina, por exemplo, essa você vai usar ela por décadas, né? Então, essa compensa fazer uma aquisição programada e já com SLA de manutenção também programado. O importante é isso, escolher bons fornecedores que tenham bons pacotes de investimento que vão casar ali com a nossa necessidade. Mas eu ainda fiquei curioso aqui, porque assim, é um universo bacana, legal, assim, Maranhão, só para você deixar claro aqui pro nosso internauta, para quem nos acompanha, assim, o que eu consigo fazer na Policópias e o que eu não consigo. Que eu tenho que ir, por exemplo, para uma gráfica rápida que a gente chama, e o que eu tenho que recorrer a uma grande gráfica aí que seja muito grande. Vou até dar um nome aqui tem várias, né? Tipo Gráfica Ipanema, né? Outras já utilizei muito lá. Essa tem rotativa, tem coisas grandes, né? Então, na verdade, ou eu faço tudo na Policópias? Quase tudo. Quase tudo, sem falsa modéstia. E mais um pouco. Eu vou te dizer por quê. A Ipanema, a Gráfica Ipanema, é um grande parceiro da Policópias. Então, se você me chega, fala, Guilherme, eu preciso de fazer a impressão de 30 certificados aqui para entregar para o meu cliente, para um evento que eu estou fazendo, eu preciso desses 30 certificados aqui. Você faz para mim? Faço aqui agora para você, me aguarda 15 minutos, eles vão estar prontos. Não, mas eu preciso de 30 mil certificados. Coisa muda. Entendeu? Uma coisa diferente. Então, olha, tudo bem, eu vou orçar para você. E aí, é óbvio, eu já tenho este meu parceiro, Gráfica Ipanema, ou outras gráficas, e hoje existem as gráficas das gráficas. É um segmento que criou, que apareceu, que são gráficas que trabalham exclusivamente para outras gráficas. Vou te dar um exemplo. Cartão de visita. Cartão de visita ainda se faz, 1000 cartões, né? Cartão de visita, se você for na Ipanema, se você for na Poligráfica, se você for na Gráfica América, ótimas, todas gráficas muito boas, muito bem conceituadas,
que tenham a tecnologia de ponta, provavelmente essas gráficas não executarão elas mesmas nos seus equipamentos o seu cartão de visita. Uhum. Por quê? Porque existe uma gráfica das gráficas que faz só cartão de visita. Uhum. Então, todos os dias essa gráfica roda uma grade com 60 cartões de visitas diferentes, com um BOPP, verniz localizado, canto arredondado e tudo isso, só que ela só trabalha para gráfica. Quase uma economia colaborativa, né? Exato. Junta todo mundo e faz Ela ali para não ficar atende o barato. consumidor final. E isso existe também para efeito de banner, tá? Fachadas. Você precisa de fazer uma lona, né, para uma fachada ou para um banner e etc. Eu tenho equipamentos próprios, óbvio que fazem isso, mas dependendo da quantidade, do volume e da necessidade, existem empresas que trabalham somente para outras empresas. Esse é o Bacana. famoso B2B. B2B. O B2B. Empresa que trabalha para empresa, né? E o custo acaba sendo ali diluído, né? Porque Isso. aí aquela empresa consegue rodar os cartões de todo mundo, né? Exatamente. Mas só para ser, então, bastante realista, existem alguns serviços que a gente não faz dentro da loja, certo? Mas procura ter parceiros que o façam para que o meu cliente seja atendido por mim como um todo. Essa é a intenção. E tem a praticidade de Exatamente. buscar ali na Policópias. Eu digo sempre o seguinte, eu estou aqui para resolver a sua necessidade. O que você precisa? Não, Guilherme, eu preciso de umas camisetas para um evento e tal, com estampa, você faz? Faço. Entendeu? Quantas camisetas? Eu preciso de 50 camisetas. Amanhã estão prontas. Não, mas eu quero tipo abadá, assim, assado. Bom, esse tipo eu não confecciono aqui, mas eu tenho um parceiro que faz e eu vou ver com ele aqui que dia que ele te entrega esse material, tal dia, tal hora. Eu quero bandeira, eu quero wind banner, flag banner, eu quero uma caneca, tá? De louça. Inclusive essa aqui, não sei se foi feita na Policópias, mas está bem feita. Gostei. Melhor não olhar, porque se não foi, o Danilo assim, ó, não, mas está bem feita. A gente não tem pretensão de ser a única do mercado. A gente quer ser a melhor. Tem espaço para todo mundo. Tem. Mercado tem para todo mundo. No meu segmento, infelizmente, a gente vê cada vez mais as empresas diminuindo, a quantidade de empresas no meu segmento. Porque só sobrevive realmente essas empresas que estão Então vamos buscando. com esse gancho, então. Eu não sei se é a pergunta que você vai fazer. Eu vou aproveitar o gancho, já que vocês estão falando da caneca, já que tem aqui um grande profissional da área do marketing. Essa caneca, de fato, não foi feita na Policópias. E eu tenho a certeza que se tivesse sido realizada com o Maranhão, eles não teriam descaracterizado a logo, porque que ela foi descaracterizada. E de certa forma, para quem pode observar, a logo está um pouco distinta enfim, isso chamamos de descaracterização. Acho que o Guilherme não deixaria passar. Mas não se preocupe que amanhã eu já mando 3 canecas em cortesia aqui novas. Tá feito o compromisso, tá? Realmente, Danilo. Isso foi visto logo depois, mas enfim, ficou bonito. Tá lindo. Ficou bonito. Tá bonito. Mas... Ainda bem que o nosso internauta aqui talvez não vai nem notar do que se trata aqui. Tapa aqui para deixar. Marcelo, mas para não perder aqui também o time da brincadeira, né? Eu iniciei a minha fala falando que o Guilherme também tem história, né? Foi o rei, foi o Roy. Ele há pouco falou de Hotel Bandeirantes. Essa história se passa no Hotel Umuarama. Umuarama, exatamente. Te rememorando. Então, década de 80, começo da década de 80. O Umuarama é o da Rua 3, isso, no centro. Exatamente. É aquele centro que tem até um estacionamento. Em frente ao Parthenon Center. Então, eu me casei lá. Eu me casei lá porque a gente teve um almoço de casamento, assim, foi numa sexta, foi um almoço e tal, convidados. E eu realizei no restaurante de lá, foi muito bom. Começo da década de 80, então, o grupo Menudo veio ao Brasil e realizou shows em várias capitais, né? E eu, na época, tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos, e era grandinho, fortinho, e eu tinha um grande amigo que trabalhava na Poladian Eventos, e aqui
me fugiu agora o nome da empresa local aqui, que era o Garrote. Anderson Garrote, muita gente conhece ele. Ah, sim, que ficava... Eu sei quem é. Uhum. E o Garrote era o chefe de segurança da Promix Cuidados Artísticos. Me lembrei agora, Promix. E o Garrote falou assim, olha, juntou os amigos, falou, ó, quem quer trabalhar com o menudo aí no show, preciso de segurança para me ajudar lá e tal. Todo mundo, né? Todo mundo na época de academia, só tinha uma academia em Goiânia. Aliás, o principal, que era a Muscle Training do Matias, ali na Assis Chateaubriand. E aí, vamos lá e tal. E aí, nós chegamos na porta do Hotel Moarama, era um mar de gente. Puxa vida. De meninas eufóricas, mães desesperadas, e gritavam, Ray, Roy, Rick Martin, e doidas para ver o Menudo com seus LPs na mão, ali e tal. E um dos amigos falou assim, dá pra gente ganhar um dinheiro aqui. Eu falei, como? Ele falou assim, não, vamos pegar os LPs com essas mães aí, e a gente cobra delas para ir lá e pegar o autógrafo dos caras. Foi boa ideia. Então, vamos dizer que dinheiro de hoje aí, sim, R$100. Me dá o LP aqui, mais R$100 e eu vou pegar os autógrafos para você. E aí a gente juntou rapidamente, sei lá, 10, 20 LPs de cada vez assim, pegava e ia lá pro hotel. Só que na hora que chegou lá pros atores, os cantores autografar, não vamos autografar isso não tem tempo não. Eu falei, não, pelo menos um. Ele foi e autografou, eles autografaram um. Falei, agora a gente copia. Roy Henrique, aí sentávamos lá na escada e autografávamos tudo conforme a original. E foi muito... Até hoje deve ter gente com esse quadro na moldura lá, assim. Tomara que seja original. Se eu não sei se a gente mantém essa parte aqui do programa ou se corta, hein? Você já imaginou que frustração quem está ouvindo isso aqui hoje? Em minha defesa, eu era de menor idade. Inimputável. Eu não sei. E está prescrito também. Rick Martin vai ouvir isso aí, vai entrar, mas está prescrito, tá né? Prescrito. Meu Deus do céu. Mas foram muitos, Mas vocês conseguiram copiar de forma fidedigna? Bastante. Foi? Até porque, como é que cantor, eles eram meninos. Rabiscos assim, Rick, Roy, Rei, que era tudo com R. Mas... foi daí que nasceu o talento para cópia. Para as cópias, né? Para as cópias, para a copiação. Eu acho que aí nasceu a Policópias, nasceu aí, hein? É isso aí. Eu me recordei dessa história porque foi uma história muito engraçada. Porque no dia que nós nos encontramos, ele olhou pro hotel. Eu falei, deixa eu te contar uma história. Me contou. Em que ano foi isso? Olha, foi no começo dos anos 80, eu acho. Começo dos anos 80, 84, alguma coisa por aí. Mas vocês ganharam um bom dinheiro no dia? Muito. Foi? Muito. Um bom dinheiro, não. Muito dinheiro. Vamos dizer que, imagine que nós éramos lá 4 ou 5 amigos, né, de 15 anos, e cada um foi embora para casa com R$5.000. Você tá brincando? Era algo assim, eu sei que você tá colocando, dinheiro. Mas então foi algo desse tipo. Muito Que isso, dinheiro. Danilo. Hoje, ó, pra você ver, a questão da tecnologia, hoje isso aí já não dá mais, que o cara não quer um autógrafo, ele quer uma selfie. Como é que você faz? Exatamente, aí não dá. Hoje as coisas mudaram. Hoje a internet tem uma outra muito boa dessa época da Promix, então que eu vou te contar aqui. Vai primeiro, lá, então vai, para manter a vibe, vai na linha. Bem no mesmo esquema, na época, nós fomos buscar a Fafá de Belém no aeroporto. Aliás, perdão, a Gal Costa no aeroporto. E nós tínhamos um amigo que o pai tinha uma Mercedes. Naquela época também... Isso já anos 90, o final dos anos 80, começo dos 90. E o pai tinha uma Mercedes e uma das primeiras com telefone que tinha acoplado ali e tal, com viva voz. E aí o Garrote foi dirigindo a Mercedes, eu ao lado para abrir a porta, para Gal Costa entrar, etc e tal.
E aí paramos no aeroporto, Gal Costa entrou no carro, fomos levando ela para o aeroporto. O telefone do carro toca. O telefone do carro toca. Em vez de eu atender o telefone, fomos usar o Viva Voz. Né? Já apertei e falei, pois não? Era um outro colega. Falou, você já pegou aquela desgramada da Gal Costa com a mulher dentro do carro? Você já pegou aquela... Eu apertei o botão lá e falei, não, nós pegamos a Gal Costa agora. Depois é que nós vamos buscar aquela mulher chata lá. E ela fez alguma Nada, riu, acho, levou super na esportiva. Você já imaginou se ela fala boa noite? Nossa, meu nome é Gal. Meu nome é Gal. Mas, o Guilherme, fazendo jus ao nome do podcast, né, empreendedor, não são só... eu não sei se isso aí são dores, né? Ou flores, o que ele está contando aí, porque isso aí é coisa de gente mais nova, né? Depois até a gente edita aí, vocês veem o que vai pro ar ou não. Mas você veja a vibe, né? Ali, a veia empreendedora do Maranhão. O que você encara hoje, assim, nesse cenário? Você falou de muitas empresas que estão diminuindo, estão fechando. Sim, de certa forma, não sei se isso muito tocar nesse assunto. Então, talvez seja bom ou ruim para vocês, tenha menos concorrência, não sei. Mas o que você vê hoje? A gente começou perguntando sobre esse universo digital. As pessoas ainda imprimem, as pessoas fazem serviço? Claro que fazem, né? A gente sabe disso. Mas o que tem de diferente hoje? O que mudou, por exemplo, de 10 anos para cá e o que você entende que vai mudar daqui a 10 anos nesse cenário aí, do seu universo, do seu ramo? Olha, muito e tudo. Eu acredito que muito mudou e tudo ainda há de mudar. O segmento do papel tende a realmente minguar cada vez mais. Né? No caso, vamos falar lá do projeto, o acesso desse projeto para a mão do engenheiro, do arquiteto, é provável que surja... Veja como às vezes a gente está pensando por um prisma e acontece outro totalmente diferente. E eu vou te dar um exemplo. Aqui, os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, né, que estão vendo pelo celular ou por qualquer outro meio, programa, imaginem o seguinte, se você chegar hoje em Orlando, na Flórida, né, ali, quem já esteve por lá e viu os condomínios serem construídos lá, casas em condomínios, por exemplo, você veja que é absolutamente diferente daqui. Você chega lá, você não contrata um arquiteto, não contrata um engenheiro, você vai escolher na tela a sua casa e eu vou sentar contigo e vou dizer, ok, quantos metros quadrados você quer? Eu tenho de 200, 250, 300, 315, 320, 350. Não, eu quero tal metragem. Ok, tal metragem. Você quer ela com um andar ou com dois? Térrea ou sobrado? Você quer com quantos quartos? E assim você vai imputando essas informações e quando você vê, está na tela, na sua frente, a sua casa. E ela foi feita baseada em modelos pré-formatados. Um escritório de arquitetura criou algumas dezenas de modelos que se combinam com algumas dezenas de paisagismo, por exemplo, porque lá no final você montou a sua casa, mas qual a pegada que você quer? Você quer mais clássica? E aí as colunas se tornam clássicas. Não, eu quero mais tropical, e assim vai se montando. Então, perceba que o trabalho do projeto acabou porque acabou o trabalho do arquiteto, acabou o trabalho do engenheiro. Isto é uma realidade hoje na Flórida. Não sei o resto do mundo, mas você cada vez menos projeta a casa que você quer para você. Não sei quanto tempo vai demorar para essa realidade chegar aqui para nós. E se é que ela vai chegar, posso estar redondamente enganado, mas hoje é assim que funciona nos Estados Unidos. Você não senta com um engenheiro, com um arquiteto e planeja a sua casa, a não ser, obviamente, em raríssimas exceções. Então, tudo pode mudar
Não porque o papel acabou, mas simplesmente porque às vezes acabou o projeto. Né? Então, essas transformações que vão surgindo, e aí falando um pouco das dores, eu acho que o mercado hoje de profissionais na área jurídica, na área contábil, entendeu? Não está ainda pronto, não está conseguindo atender a quem quer fechar uma empresa. Você quer abrir uma empresa, qualquer contador abre para você um MEI, uma pequena empresa, uma microempresa de porte médio e etc., um SA. Abrir, todo mundo abre. Fácil e rápido. Fechar é muito mais difícil. E às vezes muito mais necessários. Nós estamos aí, temos muitos casos, acho que todos nós conhecemos o caso de alguém que teve uma empresa, mas aí parou de trabalhar com essa empresa, mas não deu todas as baixas que precisava dar e está enrolado numa dívida enorme. E ficou algum resquício para trás. Ficou lá um É resquício assim enorme. Funciona, arquitetos mesmo, eu tenho uma prima arquiteta, e trabalhou muitos anos, resolveu se mudar daqui. Achou que tinha dado baixa na empresa dela. Achou que tinha dado baixa. E deu baixa, acho que no CNPJ. Mas a inscrição municipal seguiu, a inscrição do CREA continuou debitando todo ano, um rombo. E o cabedal jurídico, tributário, técnico, entendeu? Que auxilia, que deveria ter sido feito para que ela saísse da experiência dela como empreendedora, da mesma forma que entrou, pouquíssima gente sabe fazer isso. Pouquíssima gente sabe. Nós estamos muito mal servidos nesse sentido. Empresas, por exemplo, que simplesmente faliram na pandemia e estão aí ativas. E você traz isso para a realidade do seu segmento? Como é que você enxerga assim? Precisa de uma reinvenção? Se o empresário do seu ramo ele não perceber, não se antecipar, sempre vai ter ali espaço para reinvenção na sua área, por exemplo? Porque a gente, talvez leigamente falando, acho que não. Mas você que está lá enxerga que sim. É isso? Sempre tem que ter. Aliás, ou tem, ou é o seu fecha, fim. Né? É o seu fim. Né? Os meus concorrentes, digamos assim, as copiadoras, ótimas copiadoras que já existiram aqui em Goiânia, as copiadoras tradicionais, Universo das Cópias, por exemplo, era uma copiadora muito boa, que tinha aqui, etc. Tal. Chegou um ponto em que o empreendedor falou, olha, não dá mais. E o caminho é sempre o mesmo. Eles vão assim, tanto no meu segmento como num restaurante, numa lanchonete. Você começa a trazer parente para trabalhar, para poder economizar e, sabe, vai tentando enxugar. Quando você vê, fala, você está trabalhando o mês todo e você não tem Prolabore. Né? Você não tem, você como está usando a sua casa para trabalhar, você não paga o aluguel. Então é completamente irreal. Eu fui procurado esses dias por uma empresa que queria se vender para mim, para eu comprar essa empresa. Uma empresa no segmento de impressão de quadros. Tá? Uma empresa que tem um benchmark muito bacana, um volume, uma presença digital muito grande, tá? A nível Brasil. Então você entra nesse site dela, tem um aplicativo também, onde você escolhe lá, por segmento, a imagem que você quer. Não, eu preciso decorar meu estúdio, eu quero um quadro com a pegada industrial, assim, aquela foto, por exemplo, daqueles operários em Nova York, sentado na viga e tal, e eu quero isso impresso num canvas, né, num tecido mesmo, e moldurado com a moldura assim. Você monta tudo isso ali, tá? E você recebe esse quadro em casa.
da sua casa você faz tudo e você recebe esse quadro de volta na sua casa. É legal. Puxa, muito bom. É um negócio bom. Falei, tá, e você quer vender? Não, quero vender porque eu estou com outras aspirações, eu preciso de ir para um outro mercado que está mais me atraindo, etc. Eu falei, tudo bem, então você está disposto a abrir seus livros? Vamos lá. E falou, não, eu tenho um lucro médio mensal aqui de 30 mil reais e tal. Então, eu falei, poxa, então, ok, vamos analisar isso aí para poder chegar num evaluation, né? Só que quando você vai abrir os custos, né, muitos dos custos que ele realmente tem não estão ali, porque ele está usando uma área da indústria do pai, então ele não paga aluguel. Não tem despesa. Tá? Ele tem, o contador cobra lá dele meio salário mínimo, porque ele é contador já de várias empresas do pai, etc, etc. Então, olha, não bate, as coisas não batem. Então, no fim, eu mostrei para ele, ele não tinha prolabore, ele retirava o lucro, o que ele chamava de lucro. Certo. Né? E por fim, então, eu mostrei para ele, falei assim, olha, na verdade a sua empresa está fazendo água, ela está te dando um prejuízo mensal em torno de 8 mil reais. Essa é a sua realidade. Então, o empreendedor, às vezes a pessoa que está ali no mercado já há algum tempo, ele se ilude com receita menos despesa. Não pensa em obsolescência, ele não pensa em reinvestimento, não pensa em nada disso. E aí é que eu digo, faltam profissionais que nos orientem nesse sentido. Até, para ser sincero e dizer, assim, olha, seu break-even não é aqui, é aqui. Se você não chegar aqui, você, infelizmente, não está ganhando dinheiro. E é preciso saber a hora de parar. É preciso saber a hora de parar, né? Exatamente. E existem muitos casos em que a empresa é lucrativa. Sim. Porém, essa confusão patrimonial entre o que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio, né, do sócio, da pessoa física, dos investidores, quando isso se confunde, aquele lucro que muitas vezes deveria ser reinvestido na atividade negocial, pensando, né, até o caráter de uma obsolescência, pensando aspectos da expansão da atividade, muitas vezes esse lucro se dilui na figura de uma retirada de lucros ou se confunde, né, com o patrimônio da figura da pessoa física do sócio. E isso é uma realidade. Uma empresa que caminha com uma gestão fiscal adequada, eu faço esse comentário porque aí é meu território. Né? Sem dúvida nenhuma. É minha praia. Olha, eu não sei se com a sua experiência, Danilo, mas eu te digo uma coisa. Eu, com 53 anos de idade, e tenho dezenas de amigos microempreendedores que têm pequenas empresas como eu tenho, garagem de carro, que tem indústria de imóveis, né, planejados, enfim, fazenda, mexem com gado, mexem com soja, mexem com... 99% deles confundem a pessoa física com a jurídica. Não existe uma separação clara disso daí. E aí faz toda a diferença. Aí, quando surgiram agora as holdings patrimoniais, né, eu advoguei durante algum tempo na área de família. Você também é advogado? Também sou advogado. Eu gosto de estudar. Eu me formei, meu primeiro curso superior foi Direito, depois eu fui para a USP, fiz Gestão Estratégicas de Empresas, fiz um curso de gestão na USP, depois eu fiz Gastronomia, depois eu fui convidado pela secretária Raquel Teixeira e pelo professor Marcos Tucano para integrar a equipe da Secretaria de Educação, fui superintendente estadual de inteligência pedagógica. E gostei muito da área, me apaixonei muito pela área pedagógica, mas eu não era pedagogo. Então eu me formei, fiz pedagogia, então, me formei em pedagogia. Você se formou em Direito? Direito, Gestão Estratégica de Empresas pela USP, Gastronomia pelo Instituto de Gastronomia da América Latina, Pedagogia e, por último, agora Arquitetura pela Faculdade Araguaia. Mas que eu não concluí. Veio a pandemia
e eu parei ela na pandemia. Bem eclético, né, Maranhão? E pretendo, talvez, ainda cursar psicologia. Ah, é? É uma vontade. Eu fiz algumas pós-graduações na área da psicologia jurídica, até para trabalhar nessa área do direito de família. Então, pode ser que a psicologia... Vamos ver aí o que ainda vem pela frente. Poxa, um curioso pela curioso vida, pelo conhecimento. Pelo conhecimento, isso aí. Tem muitas questões também, Maranhão, assim, envolvendo... A gente está falando dessa questão das dores, das dificuldades, né? Mas você faria alguma coisa diferente nessa seara empresarial que hoje você olha e com a experiência que você tem, que você adquiriu, você pensa assim, poxa, eu poderia ter feito dessa outra maneira, isso teria funcionado assim, que é o aprender pela dor também, né? Até como lição que você pode deixar. O que você faria diferente ou não faria nada diferente? Olha só, eu faria muita coisa diferente. Como empresário, né? Faria muita coisa diferente, mas eu não sei te dizer o quê. Porque todos os dias, eu sou uma pessoa que trabalha todos os dias. E todos os dias, eu digo sempre o seguinte, uma empresa como a minha, uma microempresa, uma empresa de 15 funcionários, é como uma máquina mecânica que todos os dias você tem que ir lá e apertar alguns parafusos. Se hoje você não vai, ok, tudo bem. Amanhã você vai, o parafuso vai estar mais frouxo, mas ok, você consegue acudir e apertar. E pôr na direção de novo certa e ajustar. Agora, se você acha que a sua máquina está perfeita e não for lá ajustar o parafuso, ela vai quebrar, ela vai desmanchar, vai cair, vai ruir. Eu quero ter a impressão, quero ter a consciência de que eu apertei parafuso todos os dias. Poderia ter apertado um parafuso um torque diferente, apontado num sentido diferente, talvez, mas eu não saberia dizer, porque se eu soubesse eu teria feito. Teria realmente feito na época aquilo que eu hoje não fiz, né? Digamos assim. Mas uma coisa eu sei, eu nunca acreditei em grandes tacadas. Nunca me associei a avestruz master. Eu nunca... Boi gordo. Nunca ao boi gordo, ao ouro-dente, ao sei lá o que, sabe? Essas coisas. Eu sempre fui muito pé no chão. Devagarinho, um pouquinho todo dia. Construção, né? Eu vivo do centavo. Eu vivo do centavo. Literalmente, né? Literalmente. Então você chega lá, você faz um serviço e você me entrega uma moeda. Quem hoje ainda trabalha por uma moeda? Eu trabalho por uma moeda. Se você chegar lá com um papel e falar, eu quero tirar uma cópia, custa 50 centavos. Então você vai me dar uma moeda. E eu vou dizer muito obrigado. Entendeu? Porque alguém vai me dar mais uma moeda e todos os dias eu vou juntar moedas. Eu vou juntando de pouco em pouco, criando meu... Infelizmente, acho que não vou ter para quem passar a minha empresa. Sabe, a minha empresa, meus filhos todos seguiram por lado da carreira médica, então dificilmente vão se interessar pelo mercado de comércio, prestação de serviço e etc. Mas eu estou lá todos os dias. Todos os dias você me encontra apertando um parafuso, ajustando a direção, arrumando o norte para inovar. Que legal. Buscar coisa nova. Se você chegar na Policópias hoje, nós vamos completar agora 50 anos, e se você olhar Policópias há um ano atrás, as lojas estão absolutamente diferentes. Em visual, coloridas, com iluminação diferente, disposição de móveis diferente, tudo lá dentro está diferente. Hoje a gente trabalha com a venda de imagens, por exemplo, eu tenho lá em blisters, em torno de 300 a 400 imagens segmentadas. Você pode escolher, eu quero felinos. Então você vai em busca, tem lá impresso pronto, em tamanho A3, colorido a laser. Tá? Eu quero essa imagem aqui, custa R$ 9,90, tá pronto, você já leva na hora. Não, eu quero essa imagem, mas eu quero ela com 1,20 m de altura e tal.
amanhã está Para pronto. pôr num cavalete. Exatamente. Assim. Eu já te entrego com moldura num cavalete. Eu já vou até avisar, porque eu já falei para minha esposa, Danilo, que é o seguinte: se eu morrer primeiro que ela, eu quero que faça como um velório americano. É para botar, põe a foto no cavalo. Mas aonde é que eu vou arrumar? Isso eu falei, tem em muitos lugares. E agora eu já sei que na Policópias dá para fazer rápido. Me preocupa. Me procura que a gente resolve. Eu me recordo de ter visto uma impressão, se eu não me engano, em azulejo, que dá acesso. A pessoa pode salvar a playlist no Spotify ou plataformas. Isso. E você, com o QR Code, ao mirar ali, né, direcionar para o celular, você aponta para ali, o já vai azulejo. abrir uma música que você escolheu para aquela pessoa. A gente pode fazer isso num azulejo, pode fazer isso num acrílico, pode fazer isso em PVC, numa camiseta. Vamos caminhar para o encerramento, Danilo. Você tem outra história que o Maranhão tem que contar aí, não é? Ou ele que tinha? Não, contou, né? Contou. Já contou as duas? Era essa história dos menudos, a história das aventuranças. Devem ter muitas outras aí, né, Maranhão? Quem é de Goiânia, né? Tive uma infância privilegiada, uma juventude privilegiada, nascida e criada aqui em Goiânia. Eu trabalhei numa época na época não existia caminhonete cabine dupla. Só existia cabine simples. Na verdade, só existia F1000 e D20. Só cabine simples. E existiam as empresas que duplavam isso. Então era aquela Souza Ramos. É verdade, né? Que expandia. Isso, ali, em geral, que aí você colocava um banco traseiro. E eu trabalhei para uma empresa chamada AutoArt, de Uberlândia. Eu tinha, então, meus 19 anos, mais ou menos. Meu pai tinha uma caminhonete, quis transformar ela, eu fui com ele na indústria, porque não tinha representante aqui em Goiás. E eu fui com ele na indústria lá em Uberlândia, no Distrito Industrial. Chegou lá, eu vi todo o processo de fabricação e etc e tal. Aí o pessoal falou, olha, por que você não... Eu perguntei, por que vocês não têm representante em Goiânia? Ele falou, porque nós não conseguimos ninguém. Eu falei, conseguiu agora. Eu quero ser seu representante em Goiânia. Ele falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Você entende caminhonete? Eu falei, tudo. Mentira, eu não entendia nada. E não dava nem para dizer que no Google, né? Eu falei, não, tranquilo. Pelo que eu vi, o processo aqui é bastante simples e tal. Eu falei, não, então se você puder, você já fica aqui mais 2 dias. A gente vai dar o treinamento, etc. Tal, você já volta como representante. Na época, tinha o representante mais próximo era Brasília. Ele fabricava, ele conseguia vender, né, fabricar ali em torno de 2 caminhonetes por mês. 2 por mês? 2 por mês, Brasília mandava para Uberlândia. Que funcionava assim, você tinha caminhonete original, né, cabine simples, me chamava, o representante ia lá, te vendia a duplagem com sofá traseiro, com console no teto, console de piso, ar-condicionado traseiro, veludo, forração, cortininhas laterais, capota marítima, né, ali traseira em fibra de vidro e tal, vendia tudo isso aí. E aí eu pegava, então, o motorista vinha de Uberlândia, pegava e ia rodando na sua caminhonete para Uberlândia, fabricava ela, gastava em torno de 90 dias para fazer essa fabricação, e aí voltava uma caminhonete nova, pintura nova, tudo nova, né, maravilhosa e tal. Então, esse era o processo de venda, era esse, você tinha que mostrar catálogo com fotos para o cliente, para ele se encantar, né, com aquilo. E o cara de Brasília vendia 2 por mês, eu falei, não, eu vou vender muito mais que ele. E para você também, veja bem, 19 anos de idade, dinheiro de hoje, uma caminhonete dessa, eu ganhava de comissão em torno de 10 mil reais, 15 mil reais por veículo que eu fazia. Eu cheguei a fazer 8 por mês. Caramba! Aí eu fui esticando também os braços, eu comecei a atender Tocantins, eu comecei a atender a parte de Minas, que ali entre Minas e São Paulo, aquela área que ali fica meio no lusco-fusco, ali não é Minas, não é São Paulo, ali, eu entrei naquela área ali, fui vendendo e vendia muita caminhonete cabine dupla, fazia muito esse serviço.
Era uma coisa que eu gostava de fazer e logo descobri o seguinte, que se em vez de eu botasse a indústria para instalar os acessórios, então eu vendia o principal pela indústria e os acessórios eu mesmo montei um negócio de acessório. Então eu ganhava da indústria e ganhava do acessório também. Foi maravilhoso. Realmente a veia empreendedora é uma maravilha aí, né? Até o dia que a indústria quebrou da noite para o dia e eu tinha 20 caminhonetes de clientes em diversas partes do processo dentro da indústria. E os operários da indústria na porta, ninguém entra, ninguém sai, querendo saquear a indústria, querendo saquear as caminhonetes, os equipamentos, a solda MIG, sabe, todos os equipamentos que tinha e etc, e os clientes me ligando. Eu peguei um capitão da Polícia Militar, entrei na fábrica com quatro jamantas, né? 4 carretas daquela cegonha, 4 cegonhas e 2 caminhões baú. E peguei tudo que era meu, ou seja, dos meus clientes, as caminhonetes, todas as caminhonetes dos meus clientes, coloquei nas cegonhas. Fomos no parque industrial, pegamos, por exemplo, tecido, forro, tudo de montar banco, etc, carregamos os caminhões baú, com a ajuda, lógico, de 3 ou 4 funcionários lá de dentro, pessoal que eu já tinha convívio, contato, né? etc, e carreguei tudo para Patos de Minas, onde tinha uma outra empresa chamada Brascar, que também fabricava. E cheguei lá e falei, tá aqui. Quanto você me cobra para acabar a caminhonete dos meus clientes? Todo o dinheiro que eu ganhei em 4 anos, eu gastei devolvendo as caminhonetes para os meus clientes prontas. Mas honrei com todos. O prejuízo que a indústria lá em Uberlândia deu, eles não tiveram. Então, e você assumiu. Assumi todo o prejuízo. E os clientes souberam disso. Souberam. E você ficou com o nome ali. Mas eu sou daqui. Eu sou de Goiânia. Eu sou filho de Zoroastro Maranhão. Eu sou neto de Cláudio das Neves. Então, meu nome, minha reputação, entendeu? Não tem preço. Não tem preço. Então, você fazer, qualquer que seja a área que você for atuar na sua vida, entendeu? Honra seu nome. Faça bem feito. Faça com vontade. Pode errar? Pode. A gente pode errar. A gente é humano. A gente pode errar. Entendeu? Mas não erre por malandragem. Não, faça bem feito. E erre e seja honesto. Seja honesto. Assuma seu erro. Corrija. Arque com as consequências dos seus erros. Né? Então, acho que isso é o que fica para qualquer empreendedor. Perfeito. Assuma o risco, né? Meça bem os seus riscos. Calcule bem. Procure pessoas que consigam te ajudar nisso tudo e empreendam sem dor. Guilherme Maranhão, proprietário da Policópias, um grande conhecedor, entusiasta aí do saber. Descobrimos aqui os vários outros tipos de negócio, né? Até assistente aí da banda Menudo. Até as delinquências de adolescente. Praticamente um cover do Rick Martin. Assina autógrafo aqui, você lembra? Você consegue fazer ainda? Não faço menor ideia. Mas como você também não conhece, o que eu fizesse aí, você ia dizer que mas agora eu ia procurar no Google. Isso é verdade, é mais difícil. Tá vendo? Olha a tecnologia. Hoje... Vamos embora então, Danilo. Eu quero agradecer. A gente te agradece muito, viu, Maranhão, pela presença, pela participação, pelas boas histórias e pelos ensinamentos e lições que você deixa aqui pra gente, né, Danilo? Obrigado, Guilherme. Eu sempre termino agradecendo pelo tempo. Obrigado pelo seu tempo, porque imagino que é o que você tem de mais precioso na vida, e obrigado por compartilhar o seu tempo conosco, né, com a nossa audiência, vamos dizer assim, com aqueles que nos assistem. E obrigado pela sua participação. É um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar aqui. É muito bacana. Eu acho que assim,
todo empreendedor tem muito a ganhar com ouvindo os podcasts e aprendendo, ouvindo experiências, né? Eu que agradeço. Fazendo as trocas. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou até este momento, muito obrigado pela sua audiência. E você pode rever este e outros episódios do Empreendedor aqui mesmo no nosso canal. Até a próxima.